Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal A Voz que Clama História e Profecia. É sempre uma alegria podermos estar trazendo temas, abordando temas que sejam relevantes ao contexto histórico e também ao contexto profético. A você que tem aí nos acompanhado, principalmente no último vídeo, A Grande Meretriz, acredito que você tenha percebido que faltou um fechamento, faltou uma conclusão. Nós gravamos um vídeo de fato maior, ele tinha aproximadamente 25 minutos e por algum motivo não conseguimos que ele fosse editado no contexto geral todo e resolvemos então trabalhar aqui um segundo momento, A Grande Meretriz, parte 2, fechando aí a ideia, a conclusão do pensamento. Nós até não gostamos de trabalhar vídeos realmente longos, trabalhamos sempre vídeos um pouco menor, mas devido ao tema requerer um pouco mais assim de tempo, foi gravado um vídeo assim um tanto maior. Hoje vamos estar então concluindo, fechando esse pensamento, retomando a ideia, Apocalipse capítulo 17. Eu acredito que ficou bem claro a parte inicial, onde descrevemos aí a sucessão de 4 impérios e falando do último, no caso Roma em 2 momentos, Roma Império, depois Roma Cristã, ou denominada também Roma Papal, que foi do ano 538 a 1798. Esse período, chamado também período da Idade Média, onde a igreja cristã ela predomina a essa junção do contexto político-religioso, onde nós até mencionamos que Constantino Marques, Clóvis e outras pessoas trabalharam ou prepararam o caminho para isso. Focando aqui na parte final do tema, onde ele passa a descrever o retorno novamente ao poder, ou seja, essa junção novamente do contexto político-religioso, e é nisso que eu quero focar. Também quero fazer um pequeno lembrete do versículo 5 de Apocalipse 17, onde ele fala que na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Ele fala Babilônia, mas quem é essa Babilônia? Não é a Babilônia literal, que já passou, mas ele fala Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então ele destaca também que essa mãe, ela tem filhas que de certa forma segue as mesmas pegadas, o mesmo contexto, talvez não em todos os detalhes, mas também segue as mesmas diretrizes. Se nós pegarmos aqui Roma no segundo momento, Roma cristã, Roma papal, onde nós mencionamos, começamos a falar de mudanças, de algumas doutrinas que foram acontecendo, principalmente ao findar, a partir do primeiro século ali, o próprio apóstolo escreve que dentre eles mesmos surgiriam pessoas falando coisas pervertidas ou contrárias dessa doutrina. A igreja do primeiro século não era reconhecida, vamos dizer, não estava inserida no sistema do momento. Houve naquele contexto uma junção da política e religião também. A própria comunidade de Israel estava envolvida nisso, tanto é que eles não podiam condenar Cristo e os discípulos, mas eles entregaram para o poder que podia fazer, no caso do Império Romano daquela época. Avançando um pouco mais nesse contexto religioso, houve então um racha inicialmente, uma divisão da igreja instituição, estou falando nesse contexto. Podemos falar, quem sabe, inicialmente da própria igreja ortodoxa, que desvincula-se, e essa igreja tem um momento, um período, ela continuava ainda a guardar o mandamento instituído por Deus lá no princípio, a guarda do sábado, estava presente nisso. Houve depois reformadores que trabalharam no contexto de voltar as pessoas de volta, trazê-las de volta à Bíblia, a palavra de Deus. Só que percebe-se que não é só usar a Bíblia e falar que está na Bíblia, é muito mais sério sobre isso. Pessoas como Wycliffe, John Hus, John Wesley, Calvino, Zwingli, Lutero, que onde houve mesmo cisma, uma divisão, mas percebe-se que isso também não resolveu, porque os próprios luteranos, a própria igreja, vamos dizer, aqueles que protestavam contra o sistema na época, também passaram a perseguir aqueles que não pensavam de igual forma, da mesma maneira. Então é muito mais complexo, por isso que aqui diz que ela é a mãe das meretrizes e das abominações da terra.
de querer impor um dogma, uma doutrina, baseado naquilo que é estabelecido como verdade, mas a verdade de quem a estabelece. Não está talvez tão preocupado com o assim do Senhor, com a palavra de Deus, com o fundamento dos patriarcas, dos profetas e dos apóstolos, Antigo e Novo Testamento. O próprio Cristo ele fala, não convinha que de mim ou que a meu respeito se cumprisse tudo que estava escrito na lei de Moisés, nos Salmos, nos profetas, ou seja, a Bíblia dos dias de Cristo era o Antigo Testamento. Que nesse período, no caso de Cristo, os apóstolos, ela passa a ser formada a segunda parte que compõe então, o Novo Testamento. E ele fala aqui, quero dar prosseguimento, falando deste poder, ou a sétima cabeça do império, no caso romano, a sétima forma de governo, há pelo menos 3 linhas de pensamento, se você até verificasse aqui, há uma delas, onde eles falam de que essa última parte de Roma cristã, ela absorve, até falei um pouco sobre isso, que ele disse que quando via essa besta, ela tinha partes do leão, do urso, do leopardo, ela assimila principalmente essa parte espiritual e impõe uma nova maneira de ver. Então aqui há uma maneira de explicar, quando eles falam sobre Babilônia, os Medo-Persa, Grécia, Roma no caso chamada pagã, Roma cristã ou papal. Essa linha de pensamento trabalha que os Estados Unidos seriam o 6º rei e por último aqui fechando o 7º rei, a ONU, a Organização das Nações Unidas, fechando a última parte. Ele até fala aqui desse pensamento, aqui está sentido que tem sabedoria, as 7 cabeças são os 7 montes, falei um pouco sobre isso, não vou entrar em detalhes, parte geográfica onde estabelece o poder que dominou nesse período da Idade Média. Ele fala mais, são 7 montes, mas também são 7 reis. 7 reis, ou 7 formas de governo. Tá? E ele diz mais, dos quais caíram 5, um existe, outro ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco. Então, nessa linha de pensamento, tem uma outra também que pensa um pouco parecido, só que eles começam um pouco atrás. Eles dizem que foi os egípcios, os assírios, Babilônia, Medo-Persa e Grécia. 5 que já caíram. Então, segundo essa outra linha de pensamento, que é um pouco parecido com essa, João estava vendo o momento da visão dele, no caso de Roma Império, que estava dominando essa parte, que é bem parecido com essa linha de pensamento. Só que ele volta um pouco atrás. Ele pega nações que oprimiram o povo de Deus, começando com os egípcios, os assírios, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma. Chegando, então, até aos nossos dias. Mas eu gostaria de focar um pouco mais pensando no último império. Porque ele fala que, e o próprio Daniel confirma em Daniel 7, que o último, ou o 4º animal é o 4º reino. Será diferente dos 3, no caso Babilônia, Medos e Persa, Grécia, que passaram. O que aconteceria com o 4º reino? Ele seria dividido em quantas partes? Em 10, que nós mencionamos em outros estudos, o que é composto hoje a Europa. Então, Roma, que era império, ela é desfeita, conquistada, até os historiadores que falam sobre isso, tribos, ela não consegue manter o seu domínio e ela é dividida entre ali mesmo. Hoje é composta pelas principais nações da Europa. Ele fala 10 reinos ali. Ele menciona que dentre esses estaria um poder pequeno, a princípio, mas que cresceria, onde nós falamos que representa a figura religiosa, o papal, que dominou, prevaleceu durante 1260 anos, 538 a 1628. Mas ele fala que uma dessas cabeças seria ferida de morte. Nós mencionamos que isso aconteceu justamente em 1728, onde ele fala que já não é. Então, o poder dominante, a igreja cristã, o papal, que dominou, prevaleceu de 538 a 1798, não está mais em evidência. Era, não é, mas que virá. Só que em 1929, há novamente, é doado um pedaço de terra onde hoje é o Vaticano, e começa novamente a se reestruturar. O texto, na sequência, ele fala que
quando essa ferida for restaurada ou for cicatrizada, toda a terra se maravilhará após a besta. Essa junção agora do contexto político e religioso envolvendo o mundo inteiro. Só que essa ferida não foi cicatrizada. E quem vai ajudar nesse processo é justamente o que nós mencionamos aqui. As filhas, vamos dizer, as filhas desse próprio sistema, no contexto político e religioso. Na sequência, ele fala que a besta que era e não é, ela também o oitavo, e procede dos 7, caminha para a destruição. O verso 12, ele fala que os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis, como uma besta durante 1 hora. Aqui há um ponto também a destacar. Em uma linha de pensamento, eles aplicam esses 10 reinos simplesmente à divisão que houve lá, a partir de 476 da nossa era, onde Roma não se mantém mais como império. O império de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Depois ela passa a ser Roma dividida, o que nós chamamos de Europa. Só que ele fala aqui que essas pessoas que não receberão com ela por 1 hora. 1 hora em profecia vai dar aproximadamente 15 dias. Então é uma ideia, é uma ideologia, é um objetivo, é um projeto de novamente unificar aquilo que a profecia falou que não aconteceria, que não se ligariam um ao outro. Quando Daniel ele interpreta o sonho do rei da estátua, ali de 4 tipos de metais, o último, os pés, representando Roma, ferro, as pernas de ferro, os pés, parte ferro e parte barro, justamente essa divisão da Europa, onde em um momento um reino é maior, em outro é outro, mas eles não conseguiriam unificar um ao outro. E aqui ele diz que isso vai acontecer, mas por um espaço pequeno. Ele diz que 15 dias, essa ideologia, nesse objetivo, e depois as máscaras caem. Uma outra linha de pensamento também, ele trabalha de que a partir de 1929, é tratado agora como fala reis, ou como o Vaticano sendo reconhecido também no contexto agora, não simplesmente político, mas também religioso, ou não só religioso, mas também político, tendo um representante ali, onde a própria pessoa exerce os dois papéis, tanto político quanto religioso, que seriam então os 7 papas a partir desse momento de 1929, nos levando até a volta de Cristo. Não estou preocupado com essas 3 linhas de interpretação, se vai ser essa última, se vai ser essa que eu mencionei, ou uma outra que pega desde os egípcios, das principais nações. O fato é, para mim, o ponto mais importante é que vai haver uma junção no contexto político e religioso. Aquilo que foi algo notório na Idade Média, vai voltar a acontecer novamente, com toda a luz, com todo o conhecimento, com toda a liberdade, aparentemente, de religião que temos de expressão, liberdade civil e religiosa, isso vai voltar a acontecer. Onde fala que as principais nações do mundo, porque fala que os 10 chifres, os 10 reinos, ou aqui sim, eu até acho que pode encaixar a questão da ONU, as Nações Unidas, trabalhando unidos nessa ideologia que é algo bom, vamos dizer assim, a família, o meio ambiente, nada contra isso, de maneira nenhuma, não me entenda mal sobre isso. O que eu estou dizendo é que a profecia aponta que não vai unificar. O 5º reino universal, aquele que será estabelecido para sempre, é o reino onde Cristo vai governar. Ele fala aqui, é bem claro, versículo 13, dizendo que tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e autoridade que possui. E eu disse no tema Apocalipse 13, falando sobre as 2 bestas, a besta que surge do mar, a besta que surge da terra, caso queira dar uma olhada, falando sobre isso, onde as principais religiões dos Estados Unidos vão pressionar o governo, vão pegar, juntamente agora com esses 10 reinos, as principais representações do mundo, a autoridade que tem no contexto político e religioso, e dá novamente a esse poder. Aquela que foi ferida, que sobreviveu, voltado a dominar, juntamente com esses. Então eles oferecem a autoridade que possuem, não simplesmente no contexto agora religioso, mas também político, para atuar. E ele diz mais no verso 14, e eles pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Então eles vão pelejar contra o Cordeiro, mas na pessoa de seus escolhidos, do remanescente, um grupo que vai estar, quem sabe, espalhado, talvez nem reconhecido no contexto, vamos dizer, religioso,
não vai estar formalizado ou inserido dentro de algum sistema, mas ele fala aqui o seguinte, que eles vão pelejar, mas o Cordeiro vai vencer, e vencerão também com ele. Com quem? Com Cristo, com o Cordeiro. Os eleitos, chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Continuando dentro do versículo 15, já até falei em outros estudos, falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. O verso 16, quando cai as máscaras, ele diz que os 10 chifres, ou as nações, que vão, justamente com o contexto religioso, entregar esse poder novamente, ele diz assim que os 10 chifres que viste e a besta, estes odiarão a meretriz, e a farão devastada, despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem a besta e o reino que possuem até que cumpram as palavras de Deus. Quero chamar a atenção, fechando nosso pensamento, a você amigo que tem nos acompanhado, de que independente de qual linha vai suceder, minha preocupação maior não é essa. Minha preocupação maior é que eu e você sejamos preparados para esses eventos finais. A Bíblia, ela nos revela de que o Senhor, Ele é soberano. Ele mostra o fim desde o princípio, os acontecimentos. A queda e surgimento de impérios, e nos levando para o final glorioso. Até gravei um tema, que era para ter sido o último, e devido a essa mudar, trabalhar alguma coisa para fechar esse pensamento. Quem estará lá? Ou a nova ordem mundial, onde Cristo ele vai restabelecer um novo céu, uma nova terra, nos quais habita a justiça. Então, falando sobre este poder, né, a grande meretriz, as filhas, as igrejas, essas mesmas que surgiram ou que eram protestantes, juntamente vão trabalhar com um só propósito, um só objetivo, para impor aquilo que ele estabelece como verdade e perseguir aqueles que não aceitam o que é imposto pelo sistema do tempo do fim, do tempo que nós estamos vivendo. Quero te convidar a orar, a falar com o Senhor mais uma vez. Eterno Deus, bondoso Pai, te damos graças pelo cuidado, a proteção, pelo estudo que fizemos da Tua Palavra, pedimos que ilumine a nossa mente, nosso coração, nos encha do Seu Santo Espírito, para entendermos e também termos o poder para fazer a Tua vontade. Dá-nos a Tua paz, a Tua graça, são bênçãos que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.